Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, então vale a pena a gente refletir um pouquinho juntos. Por que as crianças mentem? Bom, primeiro a gente precisa ter claro que tem uma diferença entre mentir e confundir a realidade com a fantasia. Então, às vezes a criança ela está confundindo a realidade com essa fantasia, não é que ela está mentindo. Agora, vamos pensar assim: nós adultos, por que é que nós mentimos? Ah, mentimos sim, em algumas situações, quando queremos proteger alguém. Então, às vezes a gente, para proteger uma pessoa, nossa, isso entre adolescentes é muito comum. Então, seja para não sofrer uma retaliação do grupo ou para realmente proteger o amigo, o adolescente muitas vezes vai lá e não fala a verdade. Nós, muitas vezes, não falamos a verdade para não magoar outras pessoas. Não queremos magoá-la, então não falamos a verdade. Outras vezes, queremos nos proteger de alguma situação mais complexa no nosso trabalho até. Então acabamos, sim, mentindo. Então vamos voltar para a criança. Voltando para a criança, primeira coisa, como é que nós adultos reagimos, agimos quando a criança comete um erro? Como é que a gente lida com isso? Bom, primeiro é muito importante a gente entender que a criança está em fase de aprendizagem. Então ela vai errar e é bom que erre. E cada vez que ela errar, nós precisamos sim dar o apoio necessário para que ela insista, persista, faça de novo e não entenda aquele erro como, que coisa grave. Então, como é que nós agimos em algumas situações onde a criança comete um erro? Começa por aí. Se a criança percebe que ela é acolhida, que ela realmente vai ter o apoio do adulto, que o adulto vai orientá-la, dar suporte para que ela possa refazer aquilo que ela fez errado, ótimo, ela não vai encontrar necessidade de mentir. Agora, quando nós, adultos, reagimos de uma forma intolerante, mais agressiva, castigamos, às vezes gritamos com a criança, aí ela vai querer se defender. Então ela entende que cada vez que ela erra, ela precisa sim de uma proteção, e essa proteção muitas vezes é a mentira. Vale a pena a gente repensar isso. Então vamos pegar uma situação bem prática. Sua criança tá lá, vai colocar um suco no copo e brum, derrama tudo. Faz aquela sujeira. Como é que você reage numa situação dessa? Você agride, você grita? Como é que você lida com essa situação? Ou você pega, vamos lá, vamos pegar um pano, vamos limpar. Como é que a gente pode fazer para limpar aqui? Eu vou te ajudar. Então, isso é uma situação que acontece, não se preocupa. Eu também às vezes derrubo. Então, vamos só limpar aqui para a gente não se sujar. Combinado? Então, essa é uma maneira de você lidar com uma situação conflituosa, vamos dizer assim. Como você lida com seus próprios erros? Quando você erra, você tenta esconder, você fica com vergonha, você não aceita errar. Sempre que acontece alguma situação, você atribui o erro ao outro, sempre o outro foi responsável, o outro é que errou, se não fosse o outro você não teria feito. Enfim, essa maneira da gente lidar com aquelas situações que, a nosso ver, não são corretas, não são boas, isso mostra para a criança que, olha, não é legal errar, hein? Se errar, vamos dar um jeito aí. Que jeito é esse? A mentira. Então a criança aprende a se defender do outro, da reação do outro, por intermédio da mentira. A mentira passa a ser o quê? A maneira de se defender. Então, eu acho que nesse ponto a gente deve refletir qual é a nossa responsabilidade diante de situações como essa. Que situações? Quando a criança começa a mentir. Então, alguma coisa está errado aí, alguma coisa não está legal, porque a criança está precisando desse escudo
para poder lidar com os seus erros, as suas falhas ou com aquilo que os outros podem não aceitar, o que os outros vão pensar. Então a gente começa a ver que a questão da mentira é muito mais complexa do que simplesmente, aparentemente é. Então a gente vê que existem muitas outras coisas por trás dessa nossa reação, que é mentir. Então, quando a gente vê que realmente, se eu sentar com a criança, se eu conversar com ela, se eu buscar o diálogo, por que você fez isso? Ah, tal, então, eu fui lá na escola, aí eu briguei com o meu amigo. Por que você brigou? Ah, eu não gostei do que ele fez, tal. Isso tudo vai travando o quê? Uma relação de confiança. Então, a partir do momento que a criança percebe que existe essa conexão, que eu posso confiar nas pessoas, eu não vou precisar mentir. Voltando lá no comecinho, quando a gente começou a pensar por que é que nós mentimos. A gente pensou, eu minto às vezes para proteger, para não magoar o outro. Ok, só que quando isso vira uma rotina, quando isso vira um hábito, aquela criança que aprende que precisa sempre mentir para poder se proteger, para não sofrer agressões, para não ser exposta ao ridículo, a constrangimentos, ou seja, eu preciso da mentira para lidar com as situações, porque eu não tenho um diálogo, eu não tenho condições de conversar e expor o que me levou a fazer isso ou aquilo, enfim, isso acaba virando um hábito. Então eu sempre vou mentir. E aí, gente, acontece aquilo que é lamentável, ou seja, rompe completamente a relação de confiança entre as pessoas. Você consegue confiar naquela pessoa que a todo momento busca a mentira como recurso para resolver toda e qualquer situação? Não, né? Com certeza, eu acho que quando a gente rompe essa relação, essa confiança entre as pessoas, tudo se torna muito mais difícil. Não se deixe desacreditar, não leve sua criança a romper esse vínculo, seja com você ou com qualquer outra pessoa, com seus amigos, com outros familiares, com namorados, enfim, qualquer outra relação, não a leve a perder a credibilidade dos outros. Então reflita muito bem como é que você reage diante de um erro, diante da mentira.